Boa noite, meus queridos aluninhos da terceira série do ensino médio do Colégio Universitário de Ipameri. Tudo bem com vocês? Aqui é o tio Peter falando. Muito embora vocês não estão vendo minha carinha, mas é porque hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Muitos de vocês tiveram dúvidas de ficar só olhando para o meu rosto enquanto eu falo, né? E matemática é um pouco mais complicado da gente abstrair isso. Então, eu resolvi fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou ir explicando o conteúdo para vocês do próximo capítulo e vou passando para vocês aqui um pequeno resumo que eu fiz no Word, no computador. Como eu não sou detentor de conhecimento tecnológico para colocar o meu áudio em cima de uma apresentação de PowerPoint, eu resolvi adaptar do jeitozinho que eu dei conta, tá? Me perdoem a minha ignorância cibernética, mas o conhecimento matemático aqui eu acho que suprime qualquer coisa. Então vamos lá. Função exponencial, pessoal. A função exponencial nada mais é do que uma função que possui potências como sendo os seus norteadores, tá? Inclusive, para a gente falar da função em si, primeira coisa nós vamos lembrar algumas propriedadezinhas de potência. Primeira aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base, ambos eram base A, conservamos a base A e somamos os expoentes, x mais y, lá no expoente, a soma dos dois valores. Segunda propriedade, se porventura um expoente for negativo, basta você inverter a base e sumir com o sinal de negativo do expoente. A elevado a menos x igual a 1 sobre a elevado a x. Vou até chegar um pouquinho mais próximo para que vocês não tenham a questão de não conseguirem enxergar legal. Terceira propriedade, divisão de potência de mesma base, você conserva a base A e subtrai os expoentes, x menos y. Quarta propriedade, quando você tem uma multiplicação de dois números que estão elevados ao expoente. Isso daí é a chamada propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Cada um dos elementos vai ficar elevado ao expoente lá de fora. Então, A vezes B elevado a x vai ser o A elevado a x vezes o B elevado a x. Quinta propriedade, potência de potência. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Sexta propriedade, quando você tiver duas raízes multiplicadas de um mesmo índice, você pode manter o índice e apenas multiplicar as raízes. Por exemplo, se eu tivesse raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Como ambos são raízes quadradas, eu posso simplesmente manter a raiz quadrada e multiplicar o 2 vezes 3. Quando eu tiver uma divisão de raízes de mesmo índice, eu também posso manter o radical e fazer a divisão entre os números normalmente. Sempre lembrando que o b tem que ser diferente de zero, pois não existe zero no denominador. Oitava propriedade, raiz de raiz. Se eu tiver duas raízes juntas, assim, você pode escrever isso como sendo uma única raiz multiplicando os seus índices. Por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica de raiz quadrada de 5, o cubo e o quadrado, você multiplica os dois. 3 vezes 2 seria raiz sexta de 5. Toda vez que a gente tiver um expoente fora da raiz, você pode colocar esse expoente dentro da raiz. E décima, toda raiz nada mais é do que um expoente uma potência de expoente fracionário, de modo que o numerador da sua fração no expoente, ele é a potência lá dentro do número e o denominador é o índice do radicando. A gente costuma brincar aqui ó, por exemplo, quem está no sol vai para a sombra, o P, que está tomando sol na cabeça, vai para a sombra lá dentro da potência. E o Q, que está aqui de baixo, tomando uma sombrinha, ele vai para o sol na hora de fazer a raiz. São propriedades que vocês viram lá no 8º ano, tá? E que de repente vão ser boas para a gente fazer a aplicação aqui, tá bom? Continuando. Se a gente for olhar agora, vamos falar da função exponencial, tá? Vou subir aqui um pouquinho para função exponencial. É toda função domínio real contra domínio real, tal que a sua lei de formação ela é a elevado a x, um número qualquer elevado a x, ou seja, o x ele está no expoente da função, tá?
Importante a gente observar isso aqui, ó. 0 menor que A, ou seja, o A sempre é um número positivo, não pode ser a base da sua função um número negativo. Por quê? Porque senão a função ela não teria continuidade, tá? Se eu pegasse, por exemplo, menos 2 elevado a um expoente par fica positivo, e menos 2 elevado a um expoente ímpar já fica negativo. Minha função oscilaria muito. Então, por isso, sempre a base é um número positivo e diferente de 1. Por que não pode ser 1? Porque 1 elevado a qualquer número é 1, aí a gente teria um caso de função constante. Dei 2 exemplos para vocês aqui, ó, de funções exponenciais. A função f de x igual a 2 elevado a x. Ela vai crescendo, ela tem uma curva muito abrupta. O nome dessa curva é hipérbole, tá? E ela nunca chega a interceptar o eixo x, tá? Essa função f de x é igual a 2 elevado a x, ela é uma função exponencial crescente. Já a outra função, f de x igual a meio elevado a x. Essa função também é uma exponencial, só que ela fica decrescente. Em ambas as situações, a gente nunca chega a interceptar o x. Ela não tem raiz, a função exponencial, tá bom? Então, uma função ela vai ser uma hipérbole, uma função exponencial, seu gráfico corresponde a uma hipérbole, que pode ser crescente ou decrescente. Se porventura o A for maior que 1, a base for maior que 1, a função vai ser crescente, tá? Então, para que a gente tenha a hipérbole começando bem próxima ao eixo x e suba, como no caso do primeiro exemplo aqui, tá? Para isso acontecer, o A tem que ser um número maior do que 1. Se porventura o A for um número compreendido entre 0 e 1, 0,5, 0,2, 0,7, ou qualquer fração em que o numerador é menor que o denominador, aí, quando isso acontecer, a nossa função vai ser decrescente. Ela vem lá do infinito e tende a chegar muito próxima do eixo x sem tocá-lo, tá? Bom, com relação à função, você precisa saber só isso. Mas aí virão as situações de equações e inequações. Uma equação exponencial é uma equação em que a variável aparece no expoente, tá? Para você resolver, é bem simples. Basta você transformar os dois lados da igualdade em potências de expoente mesma base. Tá? Deixei um exemplo bem simples aí, ó, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Quando você fatora o 81, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Bases iguais vão gerar expoentes iguais. Então, a gente pode eliminar as bases. Na verdade, não é eliminar, desconsiderar, uma vez que elas já estão iguais, para igualar os expoentes. Então, x menos 1 igual a 4, x igual a 5. Lógico que em algumas delas vocês vão ter que usar alguns artifícios de cálculo para conseguir igualar as bases, mas em síntese, uma equação exponencial, você iguala as bases para trabalhar em separado com os expoentes, tá? Inclusive aqui o conjunto solução é apenas o número 5, tá? O grande problema nosso é se porventura surgirem inequações exponenciais. Problema, professor? Acho que não. Acho que a equação exponencial, se você conseguiu fazer ela, você não vai ter nenhum problema com a inequação, porque o procedimento de resolução é similar. Eu escrevi isso para vocês. A resolução da equação exponencial, a gente só vai ter que obedecer o seguinte critério. Se a base for um número maior que 1, a gente vai conservar o sentido da desigualdade. E se a base estiver compreendida entre 0 e 1, a gente inverte o sentido da desigualdade. Por exemplo, olha esse cara aqui, ó, 5 elevado a x menor que 25. 25 não é 5 ao quadrado? Comparamos duas potências de 5, uma elevada a x e a outra elevada ao quadrado. Como a base é 5 e 5 é um número maior que 1, quando a gente fosse fazer a conta, a gente faria x menor do que 2. Eliminaria a base e só compararia o expoente, mantendo o sentido da desigualdade, o sinalzinho de menor aqui no meio. Ficaria x menor que 2. Já nesse caso, 1 sobre 3 é a base. Se eu fosse pegar o número 9, 9 é 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1/3 elevado a menos 2. Aí a minha base é 1/3. 1/3 é um número entre 0 e 1. Então eu inverto o sentido da desigualdade. Ficaria 2x menor ou igual, ao invés de maior ou igual, a menos 2, tá? Então, a única diferença da inequação é que você, quando conseguir igualar as duas bases, para você
comparar os dois expoentes, você conserva o sentido da desigualdade se porventura o expoente for maior que 1 e inverte o sentido da desigualdade se o expoente for compreendido entre 0 e 1, certo? Bom, galerinha, esse é um pouquinho do nosso conteúdo, tá? É lógico que para vocês aprenderem de uma maneira melhor, vocês têm que desenvolver os exercícios, ler o conteúdo, tá? Deixei um roteirinho de estudo junto com o link desse vídeo no nosso grupo, tá? E gostaria de parabenizar vocês pela forma como vocês procederam na aula anterior, né? Mandando a devolutiva. Acho que o aprendizado ele flui a partir disso daí, tá? Os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, mandem o retorno dele para mim e eu estou à inteira disposição para a gente resolver qualquer dúvida, eu mando a resolução para vocês. Hoje eu até mudei um pouquinho esse estilo, até para não ficar expondo demais a minha beleza, né? E para que vocês tenham um esclarecimento maior. Sendo assim, beijos para vocês, qualquer dúvida estou à disposição, fiquem com Deus e até a próxima.